Enquanto carregam o sensei por tanto tempo, as garotas ficam irritadas e pedem para ele andar com as próprias pernas, mas ele continua em silêncio, fazendo-as pensar que ele morreu de verdade no caixão. Annette então verifica o estado dele e percebe que o sensei está apenas descansando levemente no caixão. Com isso, Annette pede para elas continuarem o caminho, mas acaba chamando uma das garotas de Tama, o que a irrita mais ainda, já que esse não é o seu nome. Quanto ao sensei, ele continua dormindo e sonhando com sua amada. Ao acordar, ele promete a si mesmo que um dia encontrará Saka, para que possam jogar no Vasco juntos. Depois de um tempo, ele desperta em uma cidade movimentada chamada Castelo Raf. Vendo essa cidade de outro mundo, o sensei percebe que o lugar não é tão ruim. No entanto, Annette interrompe seus pensamentos e diz que precisam se apressar para uma audiência com o rei no castelo. Ao chegarem ao local indicado, o rei de Raf, chamado Thomas, se apresenta, e a princesa Charlotte também lhes dá boas-vindas. O rei deduz que eles devem estar cansados da viagem e sugere que descansem nos aposentos do castelo por um dia. As garotas ficam instantaneamente felizes com a ideia, mas o rei diz que há uma condição. Eles precisam contar suas histórias de viagem, pois Thomas adora ouvir histórias. O sensei, então, menciona que pode contar como é a sensação de dormir em um caixão. Ao ouvir isso, Thomas interpreta errado e acha que é uma ameaça. Annette tenta mudar o foco, elogiando a beleza da princesa Charlotte. Thomas informa que ela vai se casar em breve e pede conselhos aos viajantes sobre o assunto, apresentando dois guerreiros do reino, Gomes, o valente guerreiro, e Ato, o menestreiro errante do amor. O rei fala sobre o aumento da atividade dos monstros na área, acreditando que isso está relacionado ao rei demônio da ira. Como está muito velho para lidar com o problema, Thomas decidiu que Ato ou Gomes se casarão com Charlotte e um deles se tornará o próximo rei. No entanto, Charlotte ainda não conseguiu escolher. O rei pede a opinião dos viajantes sobre quem seria mais adequado. O sensei responde que não sabe e que não tem ideia de quem Charlotte deveria escolher. Ele lembra o rei que essa é uma decisão muito importante na vida de Charlotte e que não pode ser decidida com a opinião de um grupo de viajantes que acabou de chegar. Além disso, o sensei critica o rei, chamando-o de tirano e incapaz de liderar a nação, deixando Thomas pálido e sem reação. O sensei então sai, dizendo que não se sente apto a viver em nenhum mundo e menos ainda a opinar sobre algo tão importante. Enquanto ele aperta o botão no fim de semana, Annette e Tama se desculpam com o rei pelas palavras grosseiras do sensei, explicando que, por ser uma pessoa de outro mundo, ele pode ser um tanto exótico. O rei entende a situação e pede para elas ficarem tranquilas. No meio de toda essa confusão, Charlotte mantém um olhar fixo no sensei. Após tudo isso, eles se preparam para dormir, mas Annette percebe que ele não consegue pregar os olhos. O sensei afirma que nunca consegue dormir. Annette tenta iniciar uma conversa mais profunda sobre Saka, mas percebe Tama se escondendo sob o cobertor do sensei. Annette descobre o lençol e chama Tama de sem vergonha, ao que Tama explica que não há nada demais em dormir ali, pois é natural para sua espécie. Annette insiste em confrontá-la, achando a situação embaraçosa. No meio da confusão, o sensei sai para aproveitar sua própria companhia. Enquanto passeia, encontra Charlotte admirando a vista do lago. Ele comenta sobre a beleza do lago, dizendo que é tão lindo que o faz querer se afogar. Charlotte se preocupa e pergunta se ele realmente quer ir de Vasco. Eles refletem sobre a vida, enquanto apreciam o lago. Charlotte fala sobre sua indecisão em escolher o marido. Ela diz que admira Gomes, que logo ao chegar ao castelo, demonstrou ser o soldado mais confiável, ganhando a confiança do rei Thomas. No entanto, também tem carinho por Ato, seu amigo de infância. Em busca de um conselho, Sensei nota que Charlotte, ao menos, considera a opinião de seu pai, enquanto ele próprio enfrenta problemas contínuos e sente que sua presença incomoda sua família. Sensei aconselha Charlotte a decidir por conta própria o que é melhor para ela, deixando de lado o julgamento do rei Thomas e de outras pessoas. No dia seguinte, o rei os convoca novamente e se desculpa por fazê-los vir tão repentinamente, mas afirma que Charlotte finalmente escolheu seu marido, pedindo aos viajantes para serem testemunhas do casamento.
Annette deduz que Charlotte escolheu Gomes pelo bem do reino, enquanto Tama acredita que ela combina mais com Atul. O rei revela o mistério e pede que Charlotte fique ao lado de seu escolhido. Caminhando calmamente, Charlotte surpreende a todos ao pegar a mão do sensei e dizer que irá cometer o churrascamento em dupla com ele. Diante de algo tão absurdo, o rei arregala os olhos, mas Charlotte reforça que não está falando algo aleatório. Ela passou a noite pensando no que sensei disse, e se lembrou do que Atul fazia quando ela estava deprimida. Ele escrevia músicas e cantava para ela. No entanto, Charlotte percebeu que ele tocava mesmo quando ela não estava mal, apenas para mostrar suas novas músicas, sem significado especial. Quanto a Gomes, Charlotte diz que não pretende se casar com ele devido ao seu cheiro forte. O rei tenta intervir, chamando-a de tola, mas Charlotte responde que ele queria obrigá-la a se casar sem pedir sua opinião. Ela afirma que, exceto pelo sensei, ninguém considerou seus sentimentos ou respeitou sua opinião. Sensei entende o que a levou a querer cometer o duplo vascamento com ele. No entanto, Gomes, com um olhar raivoso, devido ao comentário sobre seu cheiro, revela ser um servo do rei demônio, com o objetivo de conquistar o reino e oferecê-lo ao rei demônio. Decepcionado por Charlotte ter percebido seu disfarce, ele explica que acreditava estar bem camuflado, mas Charlotte diz que só falou sobre o cheiro. Gomes decide não disputar o trono e ameaça matar todos. Tama tenta acordar Annette para resolver a situação, enquanto outros guardas atacam, mas Gomes os afasta com um golpe. Em meio à luta, um destroço cai em direção a Tama, que foge levando Annette. Tama então ataca Gomes e o repreende pelos problemas causados, mas deixa claro que está disposta a lutar se necessário. Atul se propõe a tocar música, mas sua música não ajuda. Gomes avança contra Tama, mas ela desvia e acerta um chute, desorientando-o. No entanto, Gomes corta a testa de Tama com seus chifres. Percebendo a dureza e afiação dos chifres, Gomes prepara outro ataque, prometendo dar tudo de si. Antes de atacar, o sensei intervém, pedindo para Gomes matá-los primeiro, já que ambos querem se churrascar e não lutar por suas vidas. Ele afirma que Charlotte agora está livre das garras do pai autoritário. Enquanto Thomas estende a mão em sofrimento, Tama pede para o sensei parar de falar. Gomes sorri, satisfeito em poder matá-los, mas diz que queimará a cidade após matar o rei. Sensei, indiferente, diz que eles já estarão mortos e não poderão se lamentar. Charlotte, porém, descobre que sua vontade de morrer não era verdadeira, pois seu propósito é garantir o bem-estar de seu povo. O sensei diz que já sabia que ela recuaria, pois é uma princesa gentil demais para abandonar o povo. Ele a empurra para longe, dizendo que não serve para ser sua parceira no churrascamento duplo. Annette acorda e usa sua barreira protetora para salvar o sensei do ataque de Gomes, destruindo o chifre do inimigo. Aproveitando a desorientação de Gomes, Tama o ataca com força, lançando-o para longe do castelo. Tama agradece a Annette por salvá-la, mas, devido a uma rixa interna, o faz olhando para o lado. Mesmo assim, como uma boa tsundere, estende a mão para Annette, que a corrige, dizendo que foi Tama quem a salvo e a agradece por isso. Atul, com sua harpa, compõe uma música para celebrar a amizade entre elas, mas Tama se cansa de suas aparições repentinas. Enquanto isso, Charlotte se afasta para refletir. O pai dela se prostra, pedindo perdão por ignorar seus sentimentos e tomar decisões sem sua autorização. Thomas reafirma o que o sensei disse sobre não estar apto a ser rei ou pai. Charlotte perdoa o pai, pedindo que discutam juntos o que é melhor para a nação e o povo. O sensei, descontente por não ter conseguido se vascar, deixa o reino. Após isso, o reino é informado sobre a aparição de monstros no Portão Sul. Charlotte assume a posição de rainha, tranquilizando a todos ao dizer que a guarda real lidará com os monstros. Sensei e seus companheiros deixam o local. Ele por sua vez diz que Charlotte fica muito atraente andando com suas próprias pernas e por falar nisso Tama sugere que ele faça o mesmo ao invés de ficar dependendo delas para carregar o seu caixão.